Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 8 de maio de 2025, já estamos quase na metade do ano de 2025. Estamos aqui novamente reunidos, caminhando pelas Escrituras. Nós vamos estudar a palavra, buscando nela a orientação para a nossa vida. Nós vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor a sua condução. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esse dia de hoje que o Senhor nos deu de trabalho. Obrigado, Senhor, por esse momento quando nós podemos parar um pouco nossa rotina, nos assentarmos ao lado da sua palavra e buscarmos do Senhor a sua orientação. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, nos dá, Senhor, a capacidade para entendermos a tua palavra, nos dá, Senhor, a capacidade de, compreendendo, Senhor, aplicarmos isso no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó meu Pai, é assim que nós te oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, e meditarmos hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25. Nós vamos meditar do versículo de número 13 ao versículo de número 27. Atos, capítulo 25, versículo 13 ao versículo de número 27. Nos diz assim a palavra do Senhor. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixas, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Aí eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa se defender da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe que se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso, mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara, passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu trouxe a vossa presença e, mormente, a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Queridos, oposição ao Evangelho nunca vai destruir o Evangelho. O Evangelho, na verdade, meus irmãos, ele tem um posicionamento muito maior, de forma que ele, não, quando é pressionado a assumir, na verdade, ele faz se expandir. É tanto que uma das frases mais interessantes que temos ali no início da igreja cristã é justamente dizendo que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. A igreja, meus irmãos, proclama o Evangelho independente da circunstância em que ele vive, de forma que o Evangelho se apresenta, na verdade, inevitável. Quanto maior a pressão para que o Evangelho seja sufocado, mais rápido ele vai se expandir. E à medida que ele se expande, em qualquer lugar onde ele chega, ele mostra a incapacidade humana, a impossibilidade dos poderes humanos frearem, mas ao mesmo tempo a glória do Senhor sendo manifestada contra mesmo até a vontade dos homens. Eles não conseguem impedir a proclamação desse Evangelho. É justamente sobre esse fato de ser inevitável a pregação do Evangelho, mesmo diante do poderio dos homens, que o texto que nós acabamos de ler vai tratar um pouco. Vocês irmãos prestaram atenção, mas já faz alguns capítulos que Paulo está preso.
desde o capítulo de número 23, Paulo vem sendo julgado, primeiramente perante o Sinédrio, mais tarde, por causa de uma cilada, foi julgado novamente por Félix, no capítulo 23 ainda. Depois, Félix vai ouvir um acusador chamado Tértulo, mas não deu em nada do mesmo jeito. Félix é substituído por Festo, o julgamento não dá em nada do mesmo jeito. Em cada uma dessas circunstâncias, meus irmãos, nós vemos o tempo todo a pressão sobre Paulo e a tentativa de sufocar Paulo, seja no poder, pelo poder dos judeus, dos sacerdotes lá em Jerusalém, ou seja pelo próprio poder romano, uma tentativa política de ajustar as coisas. E é justamente essa a condição que nós temos aqui. Félix é substituído por Festo. Festo tinha muito mais experiência em julgar, mas pouco conhecimento da realidade dos judeus. Por isso mesmo ele foi para Jerusalém, passar alguns dias em Jerusalém, se inteirar de como funcionava o sistema de julgamentos, de leis dentro de Israel. Lá ele foi confrontado, foi solicitado que ele trouxesse Paulo para Jerusalém para ser julgado. Ele de primeiro se recusou, dizendo que não, ele tinha que ser julgado em Cesareia, como de fato era o lugar, a casa do governador. Não fazia nem sentido tirar o governador de sua casa para fazer um julgamento fora. Mas durante o julgamento a coisa ficou um pouco complicada, porque ele viu que não havia nenhum tipo de maneira deles provar as acusações contra Paulo. Eles estavam completamente desprovidos de provas contra Paulo, e Paulo tinha sido muito bem sucedido na sua defesa. Mas o texto faz questão de mostrar que Festo tentou agradar os judeus. Ele estava acabando de chegar, não fazia sentido ele já comprar uma briga com os judeus e depois ter problemas durante o seu governo. Paulo, notando isso, espertamente solicitou que fosse levado a César, o que era um direito dele, ser julgado direto pelo governador, e assim encerrou-se o texto que nós vimos na semana passada. Mas a partir do versículo 13 nós temos um outro evento, e parece que a partir do capítulo 23, Lucas vai contando a história em câmera lenta, ele vai contando detalhes por detalhes. Mas já faz 2 anos que Paulo está preso, pelo menos, mas Lucas se preocupa em contar esses detalhes em cada um desses processos. Então, pela terceira vez, Paulo vai passar por uma arguição. Pela terceira vez, Paulo vai ser confrontado. Mas Lucas agora se preocupa em fazer todo um relato, preparando para o capítulo 26, que é quando Paulo vai se defender novamente. Então, de alguma forma, Lucas organiza todo o cenário para contar o que está acontecendo aqui. Aqui no texto, meus irmãos, 3 figuras são muito importantes. Primeiro, lógico, o próprio Festo em si é importante. Depois vai aparecer um rei chamado Herodes Agripa II e ainda uma mulher chamada Berenice. Esses 3 são muito importantes para a história toda aqui. Mas do versículo 13 até o versículo 27, basicamente, Lucas está preparando esse cenário. Enquanto ele prepara esse cenário, ele mostra o grande poderio romano, a grande organização romana, o grande peso do império em Israel. Mas nas entrelinhas ele vai mostrando como o Senhor está conduzindo todas as coisas para que o poderio humano seja completamente inútil, não tenha capacidade de se organizar, a ignorância por trás dos homens, mesmo inteligentes e sábios, como eles são ignorantes com relação a verdades espirituais, e como o propósito de Deus vai se encaminhando em todos os sentidos aqui, de forma que mesmo com toda essa pressão, o evangelho não pode ser barrado, ele continua sendo organizado e pregado nos lugares onde Deus disse que haveria de fazer isso. Para isso nós podemos ver, meus irmãos, 3 momentos nesse texto que nos mostram justamente essa dinâmica do evangelho se tornando inevitável. Primeiramente, o poder dos homens, que é completamente inútil, um poder limitado nas suas capacidades. Versículo 13 em diante, o texto nos diz que, passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar a Festo. O rei Agripa, ele tinha um governo autorizado pelo imperador, na época o imperador era Nero. Logo no primeiro ano de governo, Nero colocou Agripa como governando toda aquela região, que pegava uma parte da região ali da Palestina também. De alguma forma, então, o rei tinha algum poder naquela região, e principalmente esse rei aqui, ele é um judeu, e consequentemente ele conhece muito bem essa região e conhece as leis judaicas. Ele dominava o hebraico e consequentemente ele sabia do que estava se tratando. Esse homem aqui pode parecer desconhecido, mas ele tem uma história, uma linhagem que nós conhecemos muito bem. Esse homem aqui, ele se chama Herodes Agripa II. O próprio termo Herodes você já conhece bastante. Tivemos vários Herodes, que é um título.
o rei Agripa II, ou Herodes Agripa II, era filho de Herodes Agripa I, que foi quem matou o apóstolo Tiago, aqui no livro de Atos, e que perseguiu a igreja também. Esse ele é filho então daquele que morreu comido de bicho depois de um discurso, lembram? Aquele era o Agripa I. Antes dele, nós temos um Herodes Antipas, que foi, meus irmãos, na verdade, quem tinha julgado a Jesus, aquele que tinha interesse em conhecer quem era Jesus, lembram? Ele lá era o avô desse Agripa aqui. E o bisavô dele era um chamado Herodes o Grande, que foi quem matou as crianças na tentativa de encontrar Jesus. Lembram? Quando Jesus ainda era um bebê, que ordenou a matança ali na região de Belém, foi o bisavô desse camarada aqui, Herodes Agripa. Então nós temos um Herodes que tentou matar Jesus, nós temos um que matou, inclusive, João Batista, nós temos o outro que vai matar Tiago, e esse aqui está no processo também. São 4 Herodes aqui no texto. E ele veio visitar a Festo como uma forma de gentileza. O texto nos mostra que ele veio passar alguns dias para visitar, como que fazendo uma gentileza política, vindo encontrar aquele que tinha acabado de se tornar o governador. Então ele veio fazer mais uma gentileza política. Mas ele veio acompanhado por alguém. O texto nos diz que ele veio acompanhado por uma mulher chamada Berenice. Na verdade, meus irmãos, Berenice, junto com Agripa, eles eram irmãos. Agripa, não irmãos de pai e mãe, mas irmãos por parte de pai. Ele é irmão tanto de Berenice como é irmão de Drusila, que é a esposa de Festo. Nós já vimos falar deles dois aqui, conversando com Paulo lá atrás. Então, são todos irmãos aqui. Tem uma treta aqui um pouco com Berenice, porque Berenice, na verdade, ela era a segunda a filha do meio, a Drusila era mais novinha, e há uma suspeita de que Berenice tinha, na verdade, um caso com um irmão, que era o caso do Agripa. Por isso a reputação dele não era tão boa. Ela, na verdade, tinha sido casada, tinha tido 2 filhos, mas depois que o marido morreu, ela volta a morar com o irmão, é quando o irmão se torna rei dessa região aqui. Mais tarde ela até se casa com outro homem, mas não dá certo, ela volta para o irmão e continua sempre a suspeita de que ela tinha um caso incestuoso com o próprio irmão. Por isso que é meio constrangedor o que está sendo dito aqui. É constrangedor porque veio o rei com a irmã, que parece que não é tão irmã assim. Fica sempre essa sensação de que tem alguma coisa por trás. Mais tarde, essa Drusila, inclusive, veio se tornar amante do próprio imperador Tito, mas o imperador viu que a reputação dela não era boa e o próprio povo não apoiava, e então ele a abandonou e ela findou sempre com Agripa no final. Veio ela e veio o Agripa visitar o Festo, e aí acontece que o texto nos diz que ele se demorou, então ele ficou mais um tempo, e no meio das conversas, Festo resolveu expor para ele um problema que ele estava enfrentando. E qual era o problema? Basicamente ele tinha um prisioneiro que tinha passado por um julgamento, o julgamento tinha dado muito errado, e que ele precisava enviar esse prisioneiro para Roma, mas o grande problema de Festo aqui não sabe como enviar para Roma, porque ele já tem um problemão na mão. Primeiro, Paulo solicitou uma audiência direta com o imperador. Isso já ia pegar mal para o Festo. Motivo, porque o imperador não tinha tempo disponível para tudo. E se chegava uma causa pequena que um governador podia ter resolvido, o governador já vai ficar em maus lençóis com o imperador. Principalmente o imperador como Nero, que nós conhecemos muito bem, sempre tirânico e tudo mais, chegou a incendiar a cidade toda de Roma. Então, chegar de repente um caso pequeno para ele ia perguntar lá, por que esse outro não foi julgado lá embaixo? Por que o governador não resolveu isso? Então isso pegava mal para o governador. Segundo, ele tinha que enviar uma carta explicando o caso. Então ele tinha que prestar um relatório para o imperador. Mesmo que todo o material que tinha sido levantado com as acusações e tudo mais ele tinha que fazer um resumo mostrando um relatório do caso. E ele não tem a menor ideia do que se trata. Então o grande problema aqui você ter um governador que não tem a menor ideia de qual é o caso. Ele não entendeu ainda. E por isso mesmo ele está se aproveitando de alguém que conhece muito bem a cultura judaica, que é o caso de Agripa. Agripa conhece muito bem as escrituras, conhece muito bem o texto hebraico, conhece muito bem a organização da religião. É tanto que o próprio Agripa era responsável por nomear sacerdotes. Então
ele tinha um certo conhecimento da cultura judaica, então ele podia de repente ajudar. É essa tentativa de ajuda que a Agripa vai tentar fornecer para Festo, ou que Festo solicita dele. O texto nos diz que Festo expôs o caso ao rei, e aí, meus irmãos, do nada o texto começa a contar tudo de novo. Só que é contado agora pela perspectiva do próprio governador. Então, o máximo que nós temos agora de um governador é ele como um relator. Ele fica contando o que aconteceu. O texto nos diz que, assim que ele chegou, versículo número 15, os sacerdotes e anciãos prestaram queixa contra Paulo e que queriam que Paulo fosse condenado. Nota que ele diz, o que eles queriam era, na verdade, a morte de Paulo. Então, não é que eles queriam um julgamento justo, eles queriam que Paulo estivesse morto. Ele relata o que aconteceu, versículo número 16, dizendo que não era assim o costume que acontecia entre os romanos, que haveria de ter um julgamento, que haveria de ter uma organização onde haveria os acusados e alguém para se defender. Foi o que aconteceu em Cesareia. Diz, vocês precisam se organizar enquanto acusadores e ele vai ter a oportunidade de se defender. E quando Paulo se defendeu muito bem. É tanto que no versículo 17 ele diz, e foi assim que eu fiz. Eu estando aqui, assim que eu cheguei, traz a ideia de que os judeus já vieram junto com ele, e sem demora, no dia seguinte, já estávamos sentados no tribunal, Paulo já estava lá, e já estava tudo sendo organizado. Até aqui, vocês vão notar que Festo nem sequer diz o nome de Paulo, ele vai só fazendo referência. Só lá na frente é que ele vai dizer que o nome do homem era Paulo. O texto diz que, uma vez iniciado o julgamento, não encontrou crime nenhum, nenhum delito foi comprovado, porque não tinha prova mesmo, e o julgamento era fajuto. O texto nos diz então que ele vai fazer agora um apanhado do que ele entendeu. Isso mostra, meus irmãos, o tamanho da limitação do poder humano. Homens inteligentes, homens instruídos, homens com muito poder, mas completamente ignorantes com relação a Cristo. Ele nem sequer entendeu o que estava acontecendo. Versículo 19 diz que as questões que eles trouxeram diziam respeito à religião. E dentro dessa religião, qual era o problema que ele entendeu? Que tinha um camarada que estava morto e que Paulo estava dizendo que estava vivo. Então eu não entendi porque um grupo estava dizendo que ele tinha morrido e Paulo estava dizendo que esse homem estava morto. Quem é esse homem? Ele diz, o nome do preso é Paulo, ele diz agora o versículo 9 pela primeira vez, 19, e diz que era um homem chamado Jesus, que todo mundo dizia que ele estava morto, mas que Paulo estava dizendo que estava vivo. E esse texto aqui, meus irmãos, versículo 19, eu acho fantástico, porque mostra a incapacidade do poder mundano. Porque notem, foi Roma quem crucificou Jesus. Foi Roma que colocou Jesus na cruz. Mas é Roma agora que não consegue nem entender o que está acontecendo. E é o próprio Império Romano, na pessoa do próprio governador, que não consegue discernir que o Cristo que eles tinham matado tinha ressuscitado. Não é que um estava dizendo que ele estava morto e o outro estava dizendo que ele estava vivo. É que ele esteve morto, mas ele reviveu. Mas o imperador não consegue entender isso. Vejam, meus irmãos, que para a compreensão do Evangelho é preciso mais do que capacidade intelectual, é preciso mais do que instrução. A compreensão do Evangelho diz respeito à abertura que o Espírito Santo faz com relação à mente e ao coração para entender e aceitar a obra de Jesus Cristo. Mas mostra a limitação do poder mundano. Porque Roma tinha matado Jesus, mas Jesus ressuscita. E aqui de novo está Roma envolvida, tentando frear o Evangelho, tentando frear a proclamação do Evangelho por meio de julgamentos atropelados de Paulo. Mas o texto nos mostra ainda assim que esse poder humano é completamente limitado e que essas figuras como reis, rainhas e governadores aqui são meros coadjuvantes nessa história. A figura mais importante está no versículo 19, um Jesus que estava vivo. Essa é a figura mais importante. Essa é a grande mensagem aqui nesse versículo aqui. Logo em seguida, com base nisso aqui, o texto vai nos mostrar agora não só a incapacidade desses homens, mas agora vai mostrar também como esse evangelho se introduz nos lugares, a força, de forma que o Senhor mantém a sua missão caminhando. Porque no versículo 20 ele vai dizer, eu estava perplexo, porque eu comecei a investigar as coisas e não entendi. E eu não conseguindo entender, eu sugeri que Paulo fosse para Jerusalém para ser julgado no meio dos seus, porque aí o entendimento da lei deles funcionaria. Na verdade, ele está
dourando a pílula aqui, porque o que ele queria, na verdade, era agradar os judeus. E os judeus sabiam que se Paulo fosse para Jerusalém, Paulo iria morrer. Ele estava querendo agradar os judeus, mas ele não vai dizer isso publicamente. Ele está dizendo, não, eu queria que ele tivesse um julgamento mais adequado, por incapacidade minha, por incapacidade de discernir as leis judaicas. Eu sugeri que ele fosse para Jerusalém, mas Paulo apelou para César, versículo 21. Ele vai se colocando sempre em pompa, aí eu ordenei que Paulo mantivesse detido até que eu enviasse a César. Paulo está preso agora porque não era simplesmente, quer ir para César, pega um avião e vai. Não era assim que funcionava. Tinha que se esperar um número X de prisioneiros, então tinha que haver um número que valesse a pena pagar para levar esse pessoal todo. Então não vai ser enviado um por um, porque você tem que deslocar soldados para fazer isso, você tem que deslocar toda uma estrutura logística para fazer isso. Então eles esperavam montar um grupo específico de presos para mandar esse comboio todo de uma vez para Jerusalém, para Roma. Então o que ele está esperando? Montar esse grupo. Ele disse, então Paulo está aqui ainda esperando que eu mande. Eu estou esperando que organize-se as circunstâncias, que tenha gente suficiente para que a gente mande essa equipe toda para Roma. Incrível, meus irmãos, porque versículo 21 diz que ele iria ser enviado para César. E o próprio Jesus tinha alertado um pouquinho antes para Paulo, quando apareceu a Paulo, no capítulo de número 23, dizendo que na noite seguinte, versículo 11, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O próprio César vai te ouvir. Nesse ponto aqui, meus irmãos, sem querer, mas sendo levado pelas circunstâncias, o próprio Festo é obrigado a dizer, eu estou enviando Paulo para Roma. Ele está dando continuidade à obra que o próprio Jesus está fazendo. A obra missionária vai acontecer de todo jeito. Por isso que no versículo 22, uma vez sendo informado, Agripa manifesta interesse. Interesse por quê? Talvez da mesma forma como o avô dele, que tinha curiosidade em conhecer quem era Jesus, esse aqui também tem uma certa curiosidade para entender essas coisas novas. Ele é especialista nas leis judaicas e ele quer conhecer um pouco sobre essas novas doutrinas. Provavelmente ele tem conhecimento já de alguma coisa, mas ele queria saber. Ele não se mostra arrogante a ponto de dizer eu quero ouvir. Porque, na verdade, o tempo inteiro eles são muito políticos, até na forma como falar, com um texto grego muito bem elaborado, muito bem rebuscado. Aqui ele como que ele quer dizendo, eu gostaria muito de ouvi-lo. É como se fosse um pedido, mas ao mesmo tempo somente como uma sugestão. A resposta de Festo é imediata, amanhã mesmo você vai ouvir, porque Festo tinha interesse. Festo vai dizer que ele precisava de preencher aquele relatório, lembra? Então o grande problema dele é que ele quer preencher um relatório, ele quer saber o que mandar dizer ao imperador. Nesse momento as coisas vão se concretizando, porque ao mesmo tempo que o Senhor disse, vou te enviar para Roma, Festo vai ser o responsável por enviar Paulo para Roma. Mas agora nós temos uma Agripa, um rei, na presença de Paulo, versículo número 23 em diante. E a forma como ele se apresenta é de uma pompa enorme, como que dizendo, olha o poder ilimitado dos homens. Mas o poder aqui, meus irmãos, é completamente invertido. Porque a figura principal, mesmo que o rei apareça com toda a pompa, a figura principal é Paulo, tudo gira em torno de Paulo. Versículo 23 diz que o rei Agripa, junto com a sua irmã Berenice, apresentaram-se em grande pompa com a roupa de reis. Por que isso aconteceu? Alguns historiadores acham que isso não foi verdade, porque não faz sentido dele se apresentar diante de um julgamento falso, porque não é nem julgamento. Paulo não pode ser julgado mais. Eles não têm mais poder sobre Paulo. Paulo está sob a proteção do próprio imperador. Então Paulo precisa ser enviado para o imperador. Ele não vai fazer diferença. Não é um julgamento. Na verdade é só uma conversa. Mas o Festo vai entregar para o rei toda a autoridade para conduzir essa conversa. E o rei, do nada o texto diz que se organiza uma reunião, que não foi no tribunal, foi provavelmente na sala do imperador, no seu salão de audiências. O texto diz que o rei se apresentou com o seu traje real, a melhor roupa. Aqui todo mundo está bem vestido, notem. Agripa com o seu traje real, assim como sua irmã Berenice, vestida como uma rainha. Entrando na audiência, oficiais superiores, todos muito bem fardados para a ocasião que exigia. Todos os grandes homens da região, os eminentes homens, todos muito bem trajados. A imagem é de praticamente o palácio inteiro na frente de
Paulo, e aí o texto simplesmente diz assim, e Paulo foi trazido por ordem de Festo. Paulo, que a tradição nos diz que não tinha nem aparência, tinha um nariz arqueado, careca, perna torta, um homem comum, roupa comum, está ele ali na frente de reis. Mas isso é bonito, meus irmãos, porque de novo mostra o poder do Evangelho. Porque lá no capítulo 9, quando Paulo se converteu, no versículo número 15, o Senhor diz uma coisa muito interessante para Ananias. O texto diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Jesus já tinha dito para Ananias, no dia da conversão de Paulo, que Paulo levaria a mensagem para reis. Está aqui o texto mostrando que foi inevitável, o evangelho chegou. Não foi uma coisa que foi por acaso. Deus providenciou para que o rei Herodes Agripa II ouvisse o evangelho. É claro que Festo vai tentar fazer uma apresentação pomposa, versículo número 24 em diante. Ele vai contar a história toda de novo, mostrando, apresentando as circunstâncias tanto para o rei Agripa como para os presentes, os convidados. Nota que se tornou um evento. E Paulo agora na frente dessas pessoas, no capítulo 26, ele vai pregar para todo mundo. Mas olha só, ele começa assim, vede este homem por causa de quem a multidão dos judeus recorreu a mim em Jerusalém, porque queriam que ele não vivesse mais, versículo 24. Com todas as letras, eles queriam matar esse homem aqui. Mas eu, versículo 25, vi que ele não tinha nada para que o condenasse à morte, mas ele apelou para o imperador e eu vou mandar ele para o imperador. Então ele está dizendo com todas as letras, eu sei que ele é inocente, mas ele apelou para o imperador. Qual é o problema? Versículo de número 26 e 27. Ele diz, o meu problema hoje é que eu estou trazendo ele a vocês, então não só na frente de Agripa, como na frente de Berenice, como na frente dos comandantes. O texto diz que lá estava na audiência oficiais superiores e homens eminentes. Ele tem basicamente um conselho. Ele diz, eu espero que vocês ouvindo me deem as orientações do que escrever. E ele diz isso com todas as letras. Porque eu não tenho nada de positivo que escreva ao soberano, ao imperador César. Por isso, eu trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Por que ele está tão preocupado? Ele diz isso no versículo 27. Ele diz, porque não parece razoável. Na verdade, ele diz, parece uma estupidez, uma ignorância, uma loucura, enviar para César sem mencionar nada. Ele está dizendo, pedir para perder a cabeça, porque César vai com certeza pedir satisfação, como é que se manda um prisioneiro e nem sequer se manda uma acusação direito para ele. Ele diz, eu preciso formular uma acusação. Então, a limitação nesse momento de Festo é não ter a capacidade de produzir um relatório. Ele diz, eu espero que com essa audiência aqui a gente consiga um relatório. Mas note que interessante, uma necessidade de Festo de ter um relatório, a providência divina de ter um rei com a sua irmã presente, juntando toda a corte do período, porque simplesmente Festo precisa de um relatório. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, é o Senhor avançando com a missão. Não é possível barrar o Evangelho. Os homens se tornam meros coadjuvantes nessa história, completamente impotentes diante do poderio do Evangelho. E mesmo com as tentativas aqui dos judeus e tudo de calar, as oportunidades vão surgindo. E Paulo agora tem uma oportunidade única, nós vamos ver isso a semana que vem, de proclamar o Evangelho para o rei, para a filha, para a irmã dele, para o governador, para todos os oficiais superiores, a mais alta classe, e para todos os homens importantes daquela região do império. Paulo vai poder pregar o Evangelho para todo mundo. O Evangelho, meus irmãos, definitivamente é inevitável, não pode ser barrado de maneira nenhuma. O texto então nos dá duas lições importantes aqui, que eu gostaria que nós pensássemos. Primeiro, às vezes o sofrimento pode vir contra a igreja, às vezes os homens podem se levantar contra a igreja, às vezes o poder dos homens pode parecer muito grande, mas meus irmãos, os homens mais poderosos do mundo são meros coadjuvantes na história que o Senhor está escrevendo. O Senhor está escrevendo a própria história dele e a história do seu povo. E o que são os homens aqui? Coadjuvantes. O que é uma Agripa, um Festo, uma Berenice? São somente figuras para contar a história. Eles são somente relatores, eles só contam histórias. Eles não têm poder de fato. Toda a pompa que o rei se apresenta diante de Paulo não faz diferença nenhuma, porque a figura mais importante
ainda é Paulo. Paulo está no centro, todos os outros estão ali para ouvi-lo. O Senhor organizou todas as coisas para mostrar que os homens não têm poder quando ele deseja fazer as coisas. Por isso não faz sentido a igreja temer os homens. Não faz sentido a igreja temer governos, poderes, forças, autoridades. Não faz sentido a igreja temer. Não faz sentido justamente porque o evangelho é imparável. O evangelho, meus irmãos, é inevitável. Ele vai ser proclamado independente de quais sejam as circunstâncias. Os homens se tornam meros coadjuvantes. Porque todo o império, os 4 reis Herodes que passaram, por cada um deles passou, cada um deles morreu. Temos aqui o 4º Herodes, Agripa II, vai morrer no ano 100, mas são coadjuvantes, porque Cristo é a figura mais importante. Jesus é a figura mais importante. Desde lá no início de Herodes o Grande, eles vão passando, está vendo? Os reis vão passando, eles vão morrendo, mas a figura de Jesus permanece. Já estamos na 4ª geração e ainda é o nome de Jesus que está sendo discutido. Os reinos passam, não tem poder nenhum. O nome de Cristo é que permanece para sempre. O Evangelho é que permanece para sempre. Segunda lição que o texto nos dá é justamente que o Senhor providencia circunstâncias para que o Evangelho seja pregado. Quem pensou em 3 capítulos falando sobre Paulo preso, sob pressão, apanhando, aquela coisa todinha, mas em cada um desses momentos nós vemos Paulo aproveitando oportunidades para pregar e o Senhor concedendo essas oportunidades. Deus disse que ele iria proclamar o evangelho em Roma, ele está indo para Roma. Deus disse que ele iria pregar o evangelho para reis, está aqui pronto para pregar para reis. Deus não entende, não conhece, não vê barreiras para a proclamação do evangelho. Eu sei, governadores podem fechar igrejas, nós vimos isso na pandemia, abriu-se uma internet inteira para o evangelho ser pregado. Eu sei, eles podem tentar calar a igreja continua caminhando às escondidas, mas o evangelho continua sendo pregado. Por mais que tentem fechar, como são em grandes ditaduras comunistas, como é o caso da China, por exemplo, a igreja se espalha numa velocidade enorme, porque o evangelho não pode ser barrado. Não, meus irmãos, não é possível barrar o evangelho. Mas nós temos um privilégio enorme de participarmos dessa proclamação do evangelho, mesmo que seja em sofrimentos, mesmo que seja em meio a julgamentos. O Senhor dá um privilégio enorme do seu servo aqui proclamar a mensagem do Senhor em meio a situações difíceis. Eu sei que perseguições vão vir e que a igreja do Senhor sempre vai passar por momentos difíceis. Homens vão se levantar tentando barrar o evangelho. Esses homens são meros coadjuvantes, nós não precisamos temê-los. O evangelho vai continuar sendo proclamado porque ele é inevitável. Que o Senhor faça glorificado o seu nome e proclame a sua voz por todo o mundo e que ele volte para buscar a sua igreja. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, meu Deus, pela bênção que é podermos, meu Deus, fazer parte da proclamação do teu evangelho. Obrigado por nos mostrar que os homens não têm poder. E mesmo que eles apareçam com pompa, circunstância, eles são meros coadjuvantes nessa história. Eles passam, eles são insignificantes, mesmo reis e imperadores. Mas o nome de Cristo é o que permanece para sempre, aquele que morreu e ressuscitou e vive está e vive estará para todo sempre. Obrigado por nos lembrar, Senhor, de que não é possível para os homens frear o evangelho, que o evangelho sempre vai continuar encontrando escape e maneira de ser proclamado. Por isso, Senhor, espalha a tua mensagem, espalha, Senhor, a tua pregação por todo o mundo, para que, sendo pregado a todas as nações, o Senhor possa voltar para buscar a tua igreja. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pela companhia, sei que vocês estão sempre por aqui. Estava falando essa semana com o Bogdan e com a Renata, e ele falando de que tinha saudade de quando era ao vivo. Eu sei, faz falta mesmo, mas eu sei que sempre tem uns irmãos por aqui, então um abraço para cada um de vocês que está sempre aqui por aqui. Não esquece de deixar o seu comentário lá, isso é importante para a gente ver quem está sempre frequentando os nossos estudos. Se está passando por aqui e ainda não é membro do canal, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e comenta, assim a gente consegue expandir ainda mais o nosso canal. Se você é aqui de Recife, domingo de manhã, 9h30 da manhã, culto seguido de escola dominical, 6 horas da noite, culto na Igreja Presbiteriana do Lago da Paz, se assim o Senhor nos permitir. Nós ficamos por aqui e voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.